Fala galera, beleza? Felipe aqui começando mais um vídeo. E seguinte, velho, eu tava aqui vendo um, um react, né, sobre o vídeo lá que o Felca fez, né, que é a adultização, que é um vídeo muito bom, tá? Um vídeo muito interessante. O Felca, ultimamente ele vem mexendo em um vespeiro, né, não só um, né, em vários vesperos, que são fodas, tá? São coisas muito complicadas, são assuntos delicados. Assim, aquela parte das bets, eu tenho uma opinião diferente, tá? Da de muita gente. Quem eu vi que teve uma opinião parecida com a minha foi o Geek SP. Foi o único que eu vi, tá? Com a opinião parecida com a minha. Que é aquilo. Tá errado, né? Beleza, show. O que ele fez ali foi muito bom. Porém, teve aquele ponto ali, né? Que muita gente ficou falando dele, falando que era hipocrisia da parte dele, né? Porque quando foi com os amiguinhos dele, ele meio que deu uma desviada do assunto. Só que o ponto principal nisso aí, ele não falou. Né? Eu tô falando aqui do assunto das bets, que foi a questão do governo legalizar essa bosta. Entendeu? Porque quem mais tá lucrando com o povo se fodendo, literalmente, tomando no cu, é o governo. Tá? Quem mais tá lucrando com a desgraça dos outros é o governo, como sempre. Aquele só foi mais um dos meios do governo lucrar com o povo se fudendo. Mas vamos a esse ponto aqui, ó. É, aqui é algo muito interessante. Felca não é o primeiro a falar isso, só que foi muito bom ele falar porque ele tem um alcance. Ele tem um alcance considerável para fazer isso. Isso é muito bom. Porém, esse mesmo assunto pode ser voltado contra nós, pessoas de bem, que vai se utilizar o argumento de combater isso aqui, né? Vai ser uma falácia, vai se utilizar o argumento de combater isso para poder censurar mais ainda a gente, né? Que é aquela questão da censura das redes. Ponto. Aí, nessa parte aqui do vídeo, né, que ele tá com a psicóloga aqui, é bem interessante o que ele fala, né? Quando se vem da questão da própria família, né? Os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que Agora, tange aí, ó. abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim. Assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão. Ponto. Aqui, agora eu vou falar uma coisa que pode fuder a minha vida, né? Eu não sou nada na internet. Mas assim, tem pessoas próximas de mim, né? Pessoas até da minha família que são de esquerda. A grande maioria. E por que eu tô botando o ponto da esquerda e política no meio? Porque política e religião sempre andaram juntos. Sempre. E a esquerda, o ponto da esquerda é puramente o satanismo. Eu quero que se foda. E eu vou falar mesmo aqui, cara, porque eu não devo nada a ninguém. Eu não devo nada a ninguém. Tá entendendo? Eu posso até não conseguir nada. Jamais com a internet. Jamais. Porém, o mais importante pra mim é servir ao Criador. O mais importante pra mim é servir ao Criador. Só em vida, pessoas, só tiveram duas que eu não quis desapontar nunca.
que eu não quis dar desgosto. Mas, que foram meu pai e minha mãe. Mas se fosse na questão de me importar com o que eles falam, ou com a opinião deles perante o Criador pede, eu não me importaria. Porque quando você serve ao Criador, o que sua mãe acha, o que seu pai acha, o que qualquer um acha, não faz diferença. Não acreditem em mim, tá? Pesquise sobre Aleister Crowley, os mandamentos que detém na religião dele. Vá procurar ver o que era realmente a parte do movimento dos coloridos, né? Que era o que? Amor não tem idade. E aqui no Brasil, para não pegar tão mal, porque a maioria das pessoas são de bem, mudou para amor sem fronteiras. Que nada mais é do que o puro suco do satanismo, a pedofilia, o abuso de menores, a entrega de crianças, seres puros, para o coisa ruim. No final de tudo, isso é o que está sendo feito. Isso é o que está sendo feito. Tá? E poucos têm a coragem de falar isso. Todo mundo que eu vi reagindo a esse vídeo, eu não vi ninguém falar sobre isso, porque esse é o ponto real do que se acontece com isso. E não é questão de censurar as redes ou nada disso. É procurar cada um desses e puni-los. O ruim é que eu não posso falar abertamente sobre tudo isso aqui, mas esse é um ponto muito interessante que eu estava vendo aqui no vídeo dele. Talvez esse vídeo nem passe, mas eu vou tentar publicar ele mesmo assim. Porque eu tô vendo aí que ninguém vai falar sobre isso. Né? O real motivo por trás dessa questão toda aí, da entrega até mesmo dos próprios filhos ao Satanás, é por isso. Eu lembro que quando minha mãe era viva, ela cuidava da minha sobrinha, né? E ela foi a reunião da escola como responsável. E um dos assuntos que se teve foi a questão de celular para criança. E minha mãe foi tranquila em falar. A reunião foi online, tá? Foi na época de pandemia. E minha mãe falou que ela não gostava da ideia de deixar criança com acesso à internet, nem algo do tipo. E teve uma pessoa, né? Uma infeliz, uma miserável, que abriu a boca para falar que não queria invadir a privacidade do filho. Porra, criança, não existe esse negócio de privacidade para criança. Caralho. Não existe isso. E você pode ver que todos que têm esse comportamento de imbecil, essa ideia toda esfacelada, que tem a mente toda destruída, são esquerdistas. Porque a esquerda é o mal pior. A esquerda é o pior braço. É o pior braço. São os piores representantes do mal que existe na Terra, cara. E é por isso que eu tô aqui, sempre tô fazendo um vídeo direto aqui, falando que não escute influenciador idiota que abre a boca para falar para você isento. Se você não tem dinheiro, não seja isento, cara. Você pode nem a direita nem a esquerda pode te representar como não me representa, realmente. São os dois braços de um mesmo sistema do mal. Eu sei disso, só que a esquerda é muito pior. E esquerdista não anula. Esquerdista não fica isento. Esquerdista se apoia em prol do mal. Então você não pode se abster, porque para que o mal vença, basta que o bem fique quieto. E novamente, eu vou parabenizar aqui o Felca por ter feito esse conteúdo. Muito bom. O Felca é um cara que ele tem bastante alcance. Ele é um cara grande
hoje na internet, né? E assim, muito bom o vídeo dele. Foi muito bom ele ter feito esse vídeo. Muito bom mesmo, tá? Então, fica aí mais um vídeo falando rapidinho um pouquinho sobre esse assunto. E aqui é meu canal. Esse canal aqui, olha o nome dele aí, ó. Felipe Bittencourt, sou eu. Tá entendendo? Sou eu. Eu tô olhando pra cá porque aqui tá o OBS. Sou eu. Vou postar esse vídeo aqui sem edição, sem porra nenhuma, novamente. Não acredite no que eu falei. Pesquise. Pesquise tudo o que eu falei. Tá bom? É isso. Mais um vídeo merda no país de merda que a gente vive. Tamo junto.